bem-vindo, muito bem-vinda à estreia do nosso podcast. É o BSA Podcast. Eu sou Vanusa Vicelli, jornalista, e aqui ao meu lado está Cláudio Bega, que é advogado da BSA. Prazer, pessoal, tudo bem? Cláudio Bega, sócio fundador do BSA Advogados, e hoje tendo o prazer de fazer o primeiro podcast, né, o BSA Podcast, né, junto com a Vanusa, junto com o Hélio. Então é um prazer estar aqui com vocês e espero que seja uma oportunidade da gente fazer uma troca de experiências, trazer bastante novidade aí para vocês e vivenciar um momento bacana com todos os nossos amigos, todos os nossos clientes que vão ter a oportunidade de assistir esse episódio junto com a gente. E a gente quer falar sobre direito, sim, mas sobre governança, sobre gestão. Vai ser um papo mais assim, com vários temas, né? Não vai ser só quem pensa que vai ouvir só sobre direito aqui. Não. A ideia hoje é a gente trazer justamente as experiências, né, do nosso convidado e mostrar para todos aqueles que vão ter acesso a esse material aonde o escritório, né, onde o direito conseguiu auxiliar, apoiar, né, a tomada de decisões muitas vezes estratégicas, né, do Hélio dentro da IJO Fisioterapia, e como a gente pôde apoiar o processo nos últimos 10 anos, mais de uma década aí que a gente tá juntos, né, e como esse apoio também traz, né, algumas garantias, alguns ganhos operacionais para que o negócio do Hélio, né, que é fisioterapia, o negócio do Hélio não é direito. Está na área da saúde. Né? Exatamente. Mas que esse nosso apoio ele consegue dar uma retaguarda para que ele cuide do negócio dele, né? De forma a não pensar nesses problemas. Esses problemas ele deixa com a gente. A gente fala de prevenção em saúde, mas tem prevenção na área do direito também, vocês vão ver aqui. Então vamos apresentar o nosso convidado, que é o Hélio Stein Jr. Isso mesmo. Que é fisioterapeuta com mais de 2 décadas de atuação, integrante do corpo clínico do Instituto do Joelho e do Ombro, né? E com uma trajetória aí que passou por sala de aula, foi professor, a prática mesmo, o direito trabalhou também no esporte, né? Trabalha no esporte. Você trabalha justamente com fisioterapia do esporte, é isso? Basicamente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vão assistir isso, né? Então, atemporal, meu nome é Hélio Stein Jr., fisioterapeuta. Graduei na Universidade Positivo. Uma coisa marcante na minha vida, saí da minha cidade, Jaraguá do Sul, num domingo e segunda-feira começava a aula, eu nem sabia onde era a faculdade. Uau! Então foi uma mudança de vida, um amadurecimento muito rápido, né, que eu tive que ter. Claro que o período de faculdade fantástico, festa, enfim, que a gente aproveita aquele momento da vida. E obviamente depois tive uma grande oportunidade do meu pai pagar minha faculdade. Uhum. E eu falo isso para todo mundo com um orgulho gigantesco, que quando o pai pôde pagar a faculdade, meu pai é vivo ainda, né? O primeiro ano da faculdade, todo dia à tarde eu fiquei no laboratório de anatomia. 1 ano. Então a faculdade tinha 120 horas e eu fiz mais 900. Uau! Segundo e terceiro ano da faculdade, projetos da faculdade. 4º ano, já estágios, enfim, acompanhando professores. Então, uma faculdade de 4.000 horas, a minha fechou com 7.890. Tudo para fazer valer o dinheiro do pai. Exatamente. Então, assim, fazer valer o dinheiro do pai, e eu tinha necessidade de estar na frente dos meus colegas. Uhum. Então, eu percebia que, assim, se o Cláudio vai fazer eu tenho que fazer 1,5 ou 2. Então, sim, eu sei que o mercado é muito competitivo, e aí, obviamente, eu tenho que me destacar. Então, se eu tive essa oportunidade, eu tive que agarrar, né? Então, isso é algo que eu gosto de contar para todo mundo acha que assim, o Hélio tá lá no IJO é fácil. Sim. Para chegar até o IJO, é que as pessoas pensam que, poxa, o cara tem dom, o cara ele tem facilidade para coisa, mas na verdade não sabe o que tem lá por trás, né? Exatamente. Como que é o ditado, né? O esforço sempre vence o dom quando quem tem dom não é esforçado. Exatamente. Agora, você falou que é do interior. Da onde? Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Megalópole catarinense. Cidade importante. Importante. Cidade muito bem desenvolvida. Então agora vamos falar um pouquinho sobre essa questão do direito e da prevenção. Cláudio, agora eu acho que eu queria perguntar para você aqui, meu colega. Como é que dá para se prevenir usando o que o direito pode nos oferecer? É legal, Vanusa.
existe um enfoque, né? Primeiro que o escritório ele foi fundado para um foco em trabalharmos com direito empresarial, né? E o direito empresarial, muitas vezes, ele é enxergado como aquele direito do contencioso de massa, né? Sim. Acho que muita gente, quando a gente conversa e trata, num primeiro momento, sobre direito empresarial, pensa nos grandes litigantes, né? Empresa de telefonia, banco, né? Essa coisa. Esse tipo de empresa. Só que existe uma enorme gama de clientes, né? Muito menores, para quem o contencioso ele é pontual. Né? Então, assim, você está falando de 1, 2, 3 processos. Tá? Um trabalhista, de um cliente, né? Uma situação com fornecedor. Então, assim, o grande foco do nosso escritório foi olhar para as empresas para não só resolver o problema quando ele eclodiu, né? Que virou um processo. Mas sim olhar assim, aonde a empresa pode corrigir algum procedimento, aonde a empresa pode melhorar alguma coisa, para evitar que o processo ocorra. E em ocorrendo, que é algo que a gente não tem controle, né, a gente ter os melhores mecanismos para fazer a melhor defesa técnica possível. Né? Então, quando a gente fala em prevenção, o direito preventivo é o olhar de cuidado. Né? O olhar de cuidado no sentido de aonde que esse cliente está inserido, qual é o mercado dele, qual é o tipo de relação que ele tem, desde o empregado, o cliente, o paciente, né? Como evitar problemas? Como evitar os problemas? Aonde surgem os problemas? Entender dentro dentro da jurisprudência, dentro da literatura técnica, quais são os maiores riscos a que esse cliente, né? Ou o negócio desse cliente ele tá exposto, né? E trabalhar de forma a corrigir todas essas relações, ou melhor, não as relações em si, né, mas corrigir detalhes das relações. Que a gente sabe, né, é uma coisa que eu comento muito com os clientes. Um avião, ele nunca cai porque ele decolou faltando uma asa, porque sem uma asa ele não decola. Sim. O problema está naquele parafusinho, naquela arruela, dentro da asa, né, e aquilo lá que vai gerar o problema. Então, assim, como é que a gente previne que esse problema que muitas vezes todo mundo sabe que pode acontecer, mas às vezes não identifica a melhor forma de corrigir, como a gente podia trabalhar para corrigir isso. E eu acho que isso criou como a gente já está mais de 20 anos no mercado, né, e atuando aí em diversas empresas, de diversas naturezas, né, de negócios, a gente conseguiu obter muitas informações de muitos tipos de negócio, né, muitas naturezas de negócio, muito tipo de relação com empregados, com prestadores de serviço, fornecedores, enfim, de todo tipo de relação, e a gente conseguiu ir desenvolvendo ao longo dos anos uma advocacia com um foco preventivo, né, e acho que como o nosso enfoque ali no escritório é o empresarial, principalmente do ponto de vista trabalhista e do ponto de vista civil. Né? No caso do Hélio, por exemplo, é um caso de um cliente com quem a gente trabalha tanto a parte dos relacionamentos deles com os prestadores de serviço, com os pacientes, né, os clientes dele, e também a parte societária. Então, assim, a gente, hoje eu acho que ali dentro alguma coisa de regulatório, mas que é muito, muito pouco, mas o nosso grande enfoque sempre foi a prevenção, porque prevenir é muito mais barato do que remediar, né? Então, vamos lá, Hélio. Você estava acostumado a ouvir o termo prevenção na área da saúde, né? Você atuava na área da saúde e, de repente, virou uma chave, virou gestor, virou dono de empresa. Primeiro, como é que foi essa transição, né, de professor, de fisioterapeuta atuando ali, né, para gestor? E depois, como é que você viu essa prevenção também nos negócios? Então vamos lá, a história é um pouco longa. Tá, né? vamos lá. Vou tentar resumir bastante, porque a pergunta ficou complexa. Me formei, enfim, trabalhei em vários locais, enfim, até que cheguei no Estúdio Hélio. Então já encurtei 10 anos da minha vida. Né? Cheguei no Estúdio Hélio, comecei a trabalhar lá, enfim, e até que chegou o momento de fazer uma transição entre uma equipe que tinha lá e o meu sócio Cleiton, né? Cleiton José Tremel, né? Como o Bega falou, ele é um pouco mais velho que eu, tem idade para ser meu pai, né? E eu o trato assim, a nossa relação é assim, né? Eu o avô postiço dos meus filhos, né? Então é uma relação que, assim, eu sempre falo, não podia ter, se eu tivesse que escolher um sócio, eu escolheria ele de novo. Então, é para contar moeda, é para dividir dinheiro, vamos dividir dinheiro. Então, a gente trabalha junto há basicamente aí
A gente inaugurou essa era da gestão 15/10/2018, né? Dia do professor, 15/10, e aniversário da minha esposa. Né? Legal. E tem uma história, vou só fazer um parênteses pequenininho. Eu conheci o escritório através do Jaime, que é um outro sócio, né? Que advogou uma causa da minha esposa. E eu falei, putz, a gente precisa colocar isso, começar a pensar nisso aqui. Jaime, vai. De repente surgiu o Bega. Falei, tá, Bega. Eu falei, amor, você conhece o Bega? Estudou comigo. Eu falei, como vocês estudaram juntos, né? Eu falei, mundo pequeno, né? Curitiba é um ovo. Coincidências. Coincidências da vida. Eu falei, putz, então agora eu sei que eu tô em casa de vez, né? Então, e acabou, então, que para fazer essa gestão da noite pro dia, eu não sabia nada de gestão. Né? Eu sabia, assim, o básico da gestão, quanto entra, quanto sai. Né? Então, o quanto você come, o quanto você gasta. Eu fiz essa analogia, né? E acabou que eu falei assim, Cleiton, eu preciso estudar. Ele falou, então tá bom, deixa que eu toco a parte técnica e se toca a parte administrativa. É uma divisão que funciona até hoje. Então, fui para a PUC do Rio Grande do Sul, fazer gestão e inovação em saúde, enfim. E aí eu falei, espera aí, nesse MBA, eu coloquei na minha cabeça, são 15 disciplinas, eu tenho que tirar 15 coisas para fazer dentro da clínica. Segurança do paciente. Então, eu tive uma aula com anestésio, enfim, falando sobre a segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar. Eu falei, tá, e a segurança dentro da clínica? Se o paciente escorrega dentro da clínica, se o paciente se machuca, enfim, é uma situação. Então, já ficou o primeiro aprendizado. E aí a gente percebeu que eu e o Cleiton sozinhos, a gente não dava mais conta de atender o volume que a gente estava criando. Falei, precisamos contratar mais gente. Como vamos contratar? Pega o telefone e liga pro Jaime. Jaime, como é que a gente faz? Não, vamos fazer uma reunião, vamos entender. E aí isso é uma coisa que aí eu vou puxar o saco mesmo, não quero nem saber. Falo o que eu quero, né? Tá bom. Eu sou convidado. Eu sou convidado, né? Uma coisa que eu valorizo muito e que meu pai me ensinou é, se você não sabe fazer, você precisa conhecer alguém que faça. Então isso é um aprendizado para mim muito forte. E a vantagem de eu ter o telefone do sócio, né, do Bega ou do Alarcão, né, e poder ligar, Jaimão, tô com um problema assim assado, como é que eu resolvo? Eu ligo para ele, ele já conhece o meu histórico, já conhece a minha vida, e fala assim, cara, vai ser alguém do escritório que vai te ajudar nessa área que você precisa agora. É mais ou menos como ter o telefone do médico, né? Exatamente. Porque quando você precisa... Você tem que ligar para ele. E ele me conhece. E ele conhece o meu serviço, ele conhece cada linha dos contratos, foram eles que fizeram. Então, prevenir, já que você falou, é algo que a gente já colocou desde o início. Contrato bom é aquele que você não usa, mas se precisar usar, tem que estar muito bem escrito. E eu não sei fazer isso. E eu não vou gastar tempo fazendo isso, porque eu prefiro gastar tempo cuidando do meu paciente, que é o que eu sei fazer. E cuidando das minhas planilhas agora, né? Obviamente. Então, liga para quem sabe fazer. E aí, nesse quesito, prevenir, aí assim, hoje a gente falar de uma situação que está muito bem estruturada é muito fácil. Mas para chegar num contrato de como contratar um físio dentro do nosso serviço, é algo muito específico. E aí a experiência que o Bega, que o Jaime tem, das várias empresas que já precisaram, falou, teve uma que eu fiz assim, a gente adapta para isso. Vamos adaptando até chegar no teu modelo. E hoje o meu modelo, acredito que sirva para outros clientes. Então o contrato ele é dinâmico. Então um exemplo que a gente está passando agora, uma transição de carreira de alguns físios que estão dentro da clínica, que deixaram de ser só físios e passam a ser coordenadores. Esse contrato tem que mudar. Mudou o escopo do contrato. Então isso é completamente dinâmico. Então se a gente não prevê isso agora, o que cada um vai fazer, cada um dentro das suas atribuições, lá na frente eu posso ter um problema, reclamatório, enfim, ter um problema. E é isso que eu não quero. Então, a gente gasta tempo, eu não devo falar que é gastar, é investir tempo em vez de ter um problema futuro. E você, como é que você vê essa questão também de ter um escritório que te auxilia até na tua sociedade? Você disse que você faria 1000 vezes a tua sociedade com a mesma pessoa. Que coisa boa, né? Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. E aí, colocar os detalhes dessa sociedade no papel, você já tinha ouvido falar disso? Já tinha ouvido falar. Não imaginava a complexidade. Porque quando você ouve falar, é um contrato de sócios. Eu e você estamos bem, mas hoje está tudo certo. E amanhã como é que vai ser? Sim. Então a única certeza que a gente tem na vida, infelizmente, é que alguém vai faltar em algum momento. Sim. Né? E como é que vai ficar a família do meu sócio? Eles vão assumir os 50% dele?
A esposa vai assumir? O filho vai assumir? Quem vai assumir? Não sei. E quais são as regras que vão constituir a nossa empresa? Então, assim, eu sei que eu estou no administrativo, porque isso está escrito, né? O Cleiton sabe que ele tem que tocar a parte técnica, porque também está escrito. Mas, assim, não é porque está escrito. A gente escreveu porque é assim que funciona. Tá. Então é um pouco diferente na nossa relação. Eu brinco que assim, eu sou Alice no País das Maravilhas, né? Porque a nossa clínica é o playground dos fisioterapeutas, porque a gente tem um milhão de coisas lá dentro. Eu sou testemunha. O Beck já foi paciente. Já foi paciente. Então, assim, a gente tem. Todo mundo que entra lá fica encantado. Todo mundo que, quando a gente fala assim, vai ter vaga para físios, 60, 80 currículos da noite para o dia, todo mundo quer trabalhar lá, porque a gente tem um ambiente que eu garanto para você que é diferente de tudo. E é referência. Isso é você que diz e eu nunca enxergo dessa forma. Mas eu te digo, é referência. Eu nunca quis enxergar dessa forma, porque a partir do momento que a gente senta na almofada fofa da inércia, né, a gente para de se mexer. Então isso eu nunca vou sentir na minha vida. Que bom. Eu sempre tô querendo mais. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. É um novo tratamento, é um novo jeito de tratar o paciente, é um novo equipamento, muitas vezes, né? Falando em equipamento, na hora de fazer esse contrato com o fornecedor, é importante você contar com um auxílio jurídico? Você não tem ideia, assim, para nós, nosso mundo, né? Eu vou colocar um pouquinho de número para tentar ilustrar para a galera que está assistindo lá, né? Então, às vezes tem um equipamento que custa 40, 50 mil. E esse equipamento vai para casa do paciente. Então se torna um outro business, outro negócio, que é a alocação do equipamento. Perfeito, e se quebra. Quem fica com prejuízo? Então, hoje a gente tem seguro para aquele equipamento. Então, a gente tem um contrato de locação. Esse contrato de locação tem questões do direito, mas também tem questões contábeis. Então, a gente tem que estar afinado com isso o tempo inteiro. Senão, a gente acaba matando a operação. Então, uma operação que era para ser lucrativa, acaba empatando ou dando prejuízo. Às vezes 1 ano de locação morre em um equipamento. Exatamente. Se você não tiver um contrato bem escrito, né? E o advogado, ele tem que acabar entendendo um pouco também da dinâmica, para que serve, o que é aquele, até da doença que vai ajudar ali, o problema que vai ajudar a restaurar. Com certeza, porque assim, a gente fala, o direito ele é extremamente amplo e ele é extremamente pontual. Né? Porque a relação, por exemplo, locação, né, como o Hélio está falando, a locação ela pode ser de uma casa, pode ser de um equipamento, pode ser de qualquer coisa. Só que assim, entender quem é que está levando aquele equipamento, para que está usando, as peculiaridades sobre o equipamento que está sendo locado, né? E aqui é só um exemplo. Né, são muito importantes, e é por isso que o advogado estar próximo do seu cliente, né, do seu parceiro, é extremamente importante, porque senão você não consegue entregar aquilo que ele vai efetivamente precisar. E isso é algo que a gente vê muito quando a gente assume a gestão jurídica de alguns clientes, você vê que, infelizmente, não houve esse olhar mais atento. Né? Então, assim, a gente, quando fala de prevenção, a gente busca muito esse trabalho em conjunto, onde a gente faz, num primeiro momento, é uma anamnese, né? Até falando um pouco da parte de saúde, né? É uma anamnese, porque a gente tem que entender, tem que sentar, tem que conhecer, tem que perguntar quais são as dores, né? Aonde você quer chegar com isso, para que você precisa disso? E são perguntas que, às vezes, são desconfortáveis de serem feitas e que muitas pessoas, muitos advogados, infelizmente, não sabem fazer essas perguntas. Tá. Então a gente hoje, acho que os vários anos aí de cancha, né, nos permitem não só entender isso, essa parte das perguntas, mas também entender que em determinados momentos a gente vai ter que levantar a bunda, ir até o cliente e entender o negócio do cliente. Então como é que funciona aqui, Hélio? Me conta. Você fala do risco do teu paciente, mas aonde que ele está exposto a um risco? Não, olha, Berga, o paciente aqui, né, visualizei isso várias vezes lá na clínica, o paciente está num tratamento de joelho, ele tem que pegar aqui, ele tem que dar pulo aqui, ele tem que puxar a corda, o cara, eu tive um problema de ombro, né, que eu fiz a reabilitação ali com eles, então assim, pô, você ergue peso, você faz isso, tem uma piscina, então assim, você tem diversos riscos, né, onde esse paciente está exposto, mas são riscos necessários para aquela atividade. Então, risco da vida, né, também. Não, e riscos da vida. Quem que não entra numa piscina? Só que é aquilo, a partir do momento que você cruzou a porta do meu estabelecimento, o risco é meu.
Entendo. O risco era da vida lá fora, né? Aqui dentro eu passei a ser gestor do teu risco. Então é justamente essa leitura que a gente tenta levar, né, para os nossos clientes, porque às vezes enxergar a operação, né, estar dentro da operação e ter essa proximidade, ela nos permite fazer essa customização. A gente tenta falar muito hoje em dia sobre o tailor-made, né? Contrato de locação. Se você jogar no ChatGPT, ele vai te dar um contrato, se você, né, enfim, locação, compra e venda, o que quer que seja, né? Mas assim, entender o detalhe que aquele contrato tem que conter para ele estar ajustado de forma perfeita à tua operação, é só o olho humano. A não ser que quem está fazendo e buscando o ChatGPT para fazer esse contrato, ele entenda muito de direito para saber fazer o prompt, a pergunta, para que o ChatGPT dê a resposta correta. Então é muito legal, porque como o Hélio falou, né, de buscar a gente fala muito, isso aqui já aconteceu com o cliente, isso daqui já aconteceu em tal situação, a gente se torna um ponto de benchmark. A gente fala muito disso. Porque, além da clínica do Hélio, a gente atende médicos, a gente atende fisioterapeutas, a gente atende clínica de estética, a gente atende, enfim, uma infinidade de negócios que tem a ver com saúde, que em alguns pontos se ligam exatamente ao negócio do Hélio. E aí você tem as experiências desses clientes, que dentro das anamneses que a gente faz, a gente começa a colher todo... A gente vai condensando muito conhecimento, e aí isso nos permite chegar para o Hélio e falar assim, não, olha, teve uma situação assim, você está falando de fazer isso, cara, mas já teve situação assim, que isso não deu certo por causa disso. Isso aqui é necessário? Puxa, Bega, isso aqui é necessário. Tá, então a gente vai colocar isso, mas vamos fazer um ajuste aqui, para que caso isso aconteça, isso já esteja previsto, a gente tenha... Então, assim, a gente vai criando, né, essa customização, de modo a que aquele contrato que hoje o Hélio aplica é um contrato para o IJO Fisioterapia. Ele não é um contrato para outra clínica de fisioterapia. Por quê? Porque ele está 100% adaptado à operação do Hélio, né? Me parece, olhando de fora, que é uma relação bem estreita, né? E normalmente você vê o advogado como aquela entidade distante. Aquela coisa que não quer ver. Não quero a visita dele. Não quer ver. Precisar dele. Mas, assim, me parece que não, né? Parece que é uma relação mais estreita. Uma parceria mesmo. Eu acho que grande parte dos meus colegas físios, né? Quando fala, né, o termo advogado, já remete a alguma coisa que aconteceu de errado, de ruim, e que vai precisar gastar dinheiro para se defender de alguma coisa. Então, eu acho que isso é o que eu tento ir pro lado oposto. Então, assim, não quero que aconteça isso. Como é que eu faço para prevenir? Então, vamos pro outro lado. E essa relação, né, estreita da classe, acho que da área da saúde inteira. Como um todo. Né? Na faculdade, a gente aprende a ser assistencialista. Então, eu aprendo a tratar pessoas com as minhas técnicas, seja, né, o dentista, o médico, o nutri, enfim, né, o educador físico, qualquer coisa, qualquer um da área da saúde. Mas cadeira de gestão foi 6 meses que a gente aprendeu a calcular CH de convênio para receber o convênio. Eu não trabalho com convênio. Então, para mim, aquilo serviu, desculpa, mas para nada, para nada. Eu fui ler gestão, administração depois de algum tempo, né? Depois de algum tempo e aplicar o meu negócio. Então, eu falo para todo mundo que me pergunta assim, você tem advogado? Tem os caras que mudaram a minha vida e tem os outros. Tem os outros aí, tal, que ajudam, tal, mas assim, tem os caras que mudaram a minha vida. Porque quando a gente fala, são amigos, enfim, né? Mas mudar a vida em que sentido que eu falo para você? A experiência que eles têm empresarial vai te trazer muito insight, vários insights. Eu tive assim, putz, eu podia fazer isso desse jeito. Bega, viável? Viável, dá para fazer. Papel vai aceitar, mas a gente precisa delimitar o que vai fazer. Ótimo. Então vamos. Porque a experiência que as pessoas trazem pra gente, né? Até o seu caso, cada pessoa que passa aqui, você conversa, você vai ter uma ideia diferente, uma pergunta diferente, né? Na tua profissão. Para nós é a mesma coisa. Então, você escutar os outros, né, em diversas situações, sejam elas jurídicas, sejam elas contábeis, enfim, de TI, muita coisa de TI tá em alta hoje, né? A gente consegue colocar para dentro do nosso serviço. Então, o escutar e aprender com essas pessoas, para mim, faz toda a diferença. E aí, você ter uma pessoa acessível é diferente. E é interessante como, de uma maneira mais comum um pouco, o profissional de saúde que antes só fazia aquilo, hoje ele já tem uma visão
maior, ele entende aquilo como um negócio, né? O profissional de saúde de sucesso, ele tem que ter a visão de negócio, né? Eu acho que hoje o mercado ele já não está mais aceitando aquele, seja o médico, fisioterapeuta, dentista, que ele só vai olhar para a obturação ou para a reabilitação do dedo mindinho. Não, essa pessoa, se ela não souber fazer a gestão do seu próprio negócio, eu acredito que ela vai ser engolida por quem sabe, né? Tanto é que isso é uma tendência que a gente vê tanto do mundo jurídico, né, quanto da área médica. Então, assim, é algo que a gente diz que não é só um luxo, né? Você fazer gestão, você cuidar da parte preventiva, ela é uma necessidade, porque em algum momento, se você não estiver crescendo, você vai ser engolido por quem está crescendo, né? Por mais que o mercado ele cresça, mas cresce a tua concorrência, cresce a tua concorrência em número de profissionais saintes de faculdade, cresce a pressão mercadológica, né? Hoje a gente vê, você não atende plano de saúde. Existe um motivo para você não atender plano de saúde, né? Porque hoje você consegue. É que eu conto. hoje Agora você vai ter que contar. hoje consegue. Por quê? Porque consegue ter um ticket, né? Para um tipo de cliente, né? Mas por que disso? Porque ele consegue vender um serviço que é completamente diferenciado. E por que ele consegue vender esse serviço completamente diferenciado? Porque hoje, muito da gestão do negócio dele está andando sozinha. Ele cuida dos números, né? O Clayton está cuidando da parte técnica, mas eles têm tempo e têm disponibilidade para fazer toda a parte do acompanhamento técnico do corpo clínico deles, né? Está fazendo a parte comercial, tudo mais. Mas por quê? Eu me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, Hélio. Porque eles têm tempo e a segurança de que esse back-office está funcionando, né? E isso, sem dúvida, isso eu escutei do Valdo, que foi outra pessoa que eles me apresentaram, que é o nosso contador. A primeira coisa que ele falou para mim, cara, falou assim, saia da operação. Eu falei, você tá maluco? Como é que eu vou parar de atender meus pacientes? Ele falou, não, ou você vai gerir, ou você vai atender paciente, o que você quer fazer? Eu falei, eu quero fazer os dois. Ele falou, não dá. Eu falei, claro que você tá falando para mim, meu irmão, claro que eu consigo. E de fato não dá. Minha agenda começou a diminuir. Então, assim, hoje os pacientes me ligam e falam, a nossa equipe está à sua disposição. Então não é mais o Hélio que está à disposição, é a nossa equipe. E isso te flexibiliza horário para escolher que horas que você quer ir para a clínica, modalidade terapêutica, enfim, várias coisas. Agora, isso que o Bega falou de ter tempo, eu acho que é o que todo mundo mais briga hoje. Sim. Tá? A moeda mais valiosa do mundo é o tempo. Eu discordo. Eu acho que é a informação. Sem sombra de dúvida, para mim, é informação. O que você vai fazer com ela é outro detalhe, né? Se você vai usar no lado negro da força, aí fique longe de mim. Mas conseguir condensar isso e ter tempo para estar aqui com vocês hoje, a clínica continua rodando. Sim. O Cleiton tá lá, o pessoal tá trabalhando, e eu posso estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência e aprendendo com vocês. Há 3 anos atrás eu não conseguia fazer isso. Em hipótese nenhuma. Era aquele cara que abria a clínica e fechava a clínica. Então, a gente sabe que você tem uma trajetória aí de estudo, de esforço, de atuação, e deixar tudo isso de lado, que não deixa, porque isso deve te ajudar de qualquer maneira, mas hoje estar só na gestão não frustra o Hélio fisioterapeuta? Mas o Hélio fisioterapeuta continua atendendo. Com uma agenda pequenininha. Sim. Então eu falo para o paciente, você quer que eu te atenda? Eu vou te atender com o maior prazer. Mas na sexta-feira eu tenho uma reunião, na quarta eu tenho outra, na quinta eu tenho isso. Então assim, eu vou comprometer o seu tratamento. Tá. E isso eu não vou fazer em hipótese nenhuma. Então eu prefiro que a minha equipe, nossa equipe lá, trate você e eu fique do seu lado para aquilo que você precisar. Assim como o Cleiton faz a mesma coisa, porque se ele começar a atender, você tá olhando para cá, mas esqueceu tudo que tá para cá, né? Então isso é um problema. Então a gente se dividiu dessa forma, mas aí vem aquela vontade que a gente tem de botar a mão no peito. De vez em quando vai lá. De vez em quando o amigo tá reabilitando o ombro, aí ele vai lá e dá aquele pitaco, coloca mais 1 quilo, faz mais 2 repetições, puxa um pouquinho mais. Existem pitadas de sadismo. A gente faz umas pós-graduações aí para judiar um pouquinho mais do paciente. Mas quer dizer, se mantém ali, não, na verdade não se distanciou completamente, né? Isso é impossível, isso é impossível. Então, estar com o paciente é o que me permite fazer gestão. Agora, se você pensar assim, os seus colegas de turma de formação ou alguns que você acompanhou,
quantos deles ou qual percentual é que criou essa nova identidade, digamos assim, na área de gestão? Esse número exato eu não tenho para você, não, obviamente. Vamos chutar aqui. Mas começamos a faculdade em 66 alunos, né? Aham. Formamos 44. Já na festa de formatura eram só 38, né? Então assim, você já vê que isso vai diminuindo. E aí assim, tenta uma área, não dá certo, abandona, assume um negócio da família, vai trabalhar com o pai, sai, vai para uma área comercial porque precisa de dinheiro rápido. Então o mercado ele é muito dinâmico, né? Muito fluido. Então assim, eu acho que eu sou o teimoso, que fiquei insistindo. E assim, eu falo que para minha carreira virar, eu entender que eu obtive sucesso parcialmente, porque eu acho que eu não obtive ainda onde eu quero chegar, eu levei 10 para 12 anos. Uhum. Você consegue 10 para 12 anos ficar numa tocada ali, esperando virar uma ideia? E aí eu me inspirei muito quando eu li a história do WD-40. Sabe por que chama WD-40? Não. O Other Special, porque ele só deu 40? certo na 40ª tentativa. Uau! Então a gente está desenvolvendo um software na clínica, eu estou na versão 12. E eu olhei assim, cara, tá quase bom. Eu falei, nossa, eu tô muito bom, porque foi antes dos 40. Foi antes da 40ª tentativa. Então, assim, se eu sei que o projeto é bom, eu vou entrar de cabeça. Mas o problema é que você tem que ter gás, você tem que ter fôlego, você tem uma família para sustentar, você tem pai em outro estado, e aí vira uma panela de pressão. Uhum. E aí, se você consegue lidar com tudo isso, e ótimo, se você tem alguém do seu lado, aí eu vou falar da minha esposa, que ajuda a segurar o rojão, puta, beleza, dá pra ir. Funciona. E ela tá na mesma pegada que eu. Uhum. Então, como é que a gente tem dois caras meio loucos dentro de casa com um adolescente de 16 e um de 12? Então, aí começa a ficar um pouco mais difícil. Sim. Mas, amor, essa semana tô arrebentado, tá bom? Eu busco eles na escola, eu resolvo. Aí, ó, semana que vem eu tenho 10 cirurgias pra resolver. Tá bom, deixa que eu resolvo. Então é parceria. Uhum. Assim como eu tenho o meu sócio na clínica, eu tenho a minha sócia dentro de casa. Pena que em casa eu sou minoritário. Lá você não tem poder de voto. Não tenho poder de voto, de decisão. Mas... Não sei por que todos os homens reclamam disso. Mas tem um ditado. Não é uma reclamação, é uma constatação. A gente só constata. Ótimo, só constata. Happy wife, happy life. Né? Ótimo. Mas sabe, eu só queria complementar, Vanusa, eu acho que esse ponto que o Hélio colocou, né, até da disponibilidade do tempo e tudo mais, é muito interessante, né? O Hélio hoje, o Hélio e o Cleiton, né? Quando eu me refiro ao Hélio, eu tô logicamente falando do Cleiton também. Hoje eles estão numa parte de fazer com que alguns dos profissionais que trabalham com eles passem para um segundo nível, né, dentro do negócio. E é muito interessante porque a gente tá junto com eles fazendo esse desenho, né, de como um prestador de serviço, que é um prestador de serviço muito bom, né, que está se destacando dentro da atividade, ele vai passar para um segundo nível, né? Então, assim, e isso é o tipo de coisa que vai cada vez mais desafogando, né, o Hélio e o Cleiton de algumas atividades dentro, permite com que o negócio cresça, né, porque você vai ter outros profissionais que vão estar fazendo uma parcela desse trabalho já diferenciado que o sócio tem. Então, a gente está hoje fazendo esse trabalho junto com eles de estruturar essa transição de carreira que alguns dos profissionais lá de dentro do IG Fisioterapia vão fazer. Pode fazer. Uma coisa que mudou muito para mim é começar a colocar as coisas no papel, porque a gente não tem esse hábito. Uhum. Então, acordo de sócio, vamos que nós vamos fazer a nossa vida. Isso tá muito bem. Quais são as suas atribuições? É difícil você falar do outro, é difícil você falar de você. Sim. Então, eu vou fazer A, B, C, D, você XJZ, enfim. E aí você começa a colocar no papel. E a primeira coisa que eu fiz quando a gente foi falar de evoluir para o segundo passo dos profissionais, foi falar assim, tá, eu preciso que você faça isso. Leia. O que você acha? Mas eu já faço isso, tal. Eu falei, então, essa responsabilidade vai ser sua a partir de agora? Vai. Então tá bom, colocamos no papel. Mandamos o escopo lá pro Bega, falou, Bega, a princípio é isso. E ele volta com mais umas 20 perguntas. Uhum. Então, beleza. Então vamos resolver aqui agora nós dois de novo. Resolvemos. Volta, Bega. Agora tá bom pra todo mundo? Tá. Carimbe assina. Então é muito fácil hoje, porque a dinâmica já está estabelecida. Sim. Mas a primeira vez que você vai fazer isso... Assusta, né? Primeiro que assusta. Eu não posso dizer pra ele que ele tem que fazer isso, ele pode não gostar. Vai que ele não gosta. Mas aí, se eu não falar agora, vai chegar o momento que ele já está fazendo, não está gostando, e isso vai te gerar um problema.
Claro. Então esse é o preventivo. Senta e discute. Hoje você ter a relação aberta com as pessoas, eu falo assim, a porta da minha sala tá sempre aberta. Entra aí, senta aí, vamos tomar café, vamos discutir o que você precisar discutir. Agora, você não sai da clínica com um perrengue nas costas sem falar comigo. A maior parte dos conflitos, eles nascem da falta de comunicação. Exato. Com certeza. Eu não vou falar que 100%. Adoro essa parte, entendeu? Essa parte da comunicação. E você está muito certo, e eu vou te trazer trazer até à tona aqui um tópico que eu acho muito interessante, né? A gente falou ali dentre dos trabalhos preventivos que a gente realizou junto com o Hélio, né, e junto com o Cleiton, a parte societária. E um trabalho muito bacana que a gente fez com eles foi elaborar um acordo de sócios. Mas um acordo de sócios, né, às vezes as pessoas falam, mas por que tal? Eu começo sempre, quando a gente está falando de direito societário, eu começo a conversa dizendo, direito societário é igual direito de família. Tá? Porque a sociedade nada mais é do que um casamento. Então, assim como quando você casa, você combina muita coisa com a tua esposa, você combina muita coisa com o teu sócio. Só que dificilmente você traz para o papel. No casamento você não vai pôr no papel, né? Quem que lava a louça, quem cuida do cachorro, quem leva as crianças. Às vezes seria... Às vezes, então, seria bom. A gente pode conversar sobre isso depois. Mas no direito societário, dá para fazer. Isso tem até nome, isso aí é governança corporativa. Né? Então, assim, quando a gente começou a conversa com o Hélio, a conversa começou até porque tem uma certa diferença de idade entre o Hélio e o Cleiton, né? E aí a gente começou a conversa pensando muito nisso, na questão de sucessão, aí aquelas perguntas que às vezes são ruins da gente fazer, né? Mas você é sócio do Cleiton, você não é sócio da esposa do Cleiton, né? Nem do filho do Cleiton. Se fosse com a esposa dele, você seria sócio dela? Como é que eu vou falar isso pro Cleiton? Não, mas né? é com os dois na mesa, né? É a mesma coisa. Cleiton, você é sócio do Hélio. O Hélio que tem essa visão de negócio, que é fisioterapeuta, que tem 20 anos de bagagem na medicina, na fisioterapia esportiva. Da Rebeca, a Rebeca também é fisioterapeuta, mas ela cuida de uma área completamente diferente, que é a reabilitação de pacientes de cirurgia plástica. Então, assim, são dois fisioterapeutas, mas um é uma pessoa, o outro é outra, claro. Né? Então, assim, aí a conversa vai nesse crescente, né? De, assim, às vezes é uma situação pontual que a nossa liberdade, o nosso conhecimento do cliente permite falar assim, mas você sabe que tem essa situação aqui, vamos falar um pouquinho de governança? E aí você traz o tema de governança para dentro do acordo de sócios. Aí você traz o tema da gestão do negócio, das atividades que vão ser realizadas. Então, assim, é muito legal quando você tem a proximidade com o cliente e com o negócio dele, que você pode falar assim, mas tem essa situação aqui que nenhum de vocês me falou, que eu sei que tem isso daqui. Né? Então, aí a gente consegue fazer um documento, né? No caso, um acordo de sócio, que é muito mais amplo, muito mais abrangente e muito mais eficiente. E que pode ser revisitado, né? Pode. Isso aí, se os sócios quiserem revisitar cada ano, a gente tem alguns acordos de sócio que passam por reanálises, reapreciações, porque a vida também é dinâmica, né? Inclusive dentro da sociedade. Então, assim, existem mecanismos, né? Que a gente sempre prevê, e quando não estão previstos, sempre que os sócios quiserem revisitar esse documento, eles podem revisitar. Né? Eu acabei gostando muito desse tema de governança e tal, com o tempo aí, um colega nosso, inclusive, me introduziu nesse tema, mas eu nunca tenho a oportunidade de perguntar para o sócio. Então eu quero te perguntar uma coisa. Depois de tudo colocado no papel, ficou mais leve a relação? Por mais que fosse boa já, mas ficou mais leve, aquela coisa que às vezes você dizia, poxa, eu queria falar isso, mas melhor não tocar nesse assunto. Vou te dizer que assim, com o Cleiton, não mudou absolutamente nada. Absolutamente nada, porque a nossa relação é diferenciada. Tá. É muito diferenciada. O papel falou, beleza? Foi pra gaveta. Não mudou nada. Mas em outra relação com outros sócios, né, que a gente já teve, enfim, foi muito conturbado. Foi muito conturbado. Então, assim, cada vírgula que você mudava era um ir, vai e volta e assim, chegar ao ponto de você estar chegando para conversar, ter uma reunião com o sócio, o relógio começa a apitar e fala assim, você está estressado. É o outro extremo. Né? Então, assim, eu sou Alice no País das Maravilhas, vou repetir. Mas se não tivesse escrito... seria muito pior. Eu teria me ferrado muito. Então... várias situações, né? Então, assim, quando eu falo de sociedade, né? Não só Hélio e Cleiton, mas assim, eu já fui sócio da empresa do meu pai, né? Lá em Santa Catarina.
já compra e venda de imóvel do meu pai, por exemplo, enfim, situações em que meu pai fala assim, filho, resolve isso pra mim, que você tá em Curitiba, já faz isso aqui, já... beleza, pai, faço, sem problema nenhum, confiança total do meu pai, né? Claro. Só que isso muitas vezes se arrasta, uma assinatura de hoje vai se arrastar por 10, 15 anos, 20 muitas vezes, e se aquilo lá atrás não tá bem escrito. Então essa governança, né, que você quer instigar na nossa conversa, eu acho que perguntar para o sócio como é a relação dele e a partir do momento se fica mais leve ou não depende, aí eu vou excluir o Bega da conversa. Tá. Depende do sócio. Depende das também. pessoas. Das pessoas e como é essa relação entre as pessoas. Porque é muito relacionamento também, né, Cláudio? E eu vou jogar só uma pimentinha pro Cláudio, assim, é uma relação que hoje vale um copo. Amanhã vale 20 milhões. Exato. Será que vai ser tratado da mesma forma? Exatamente. E aí as pessoas são movidas a status, poder ou dinheiro. E ego. Vamos botar o ego. Status, né? É. Status e ego. É que às vezes o ego vem antes do dinheiro do Estado. Aí vai ser um grande problema. Vai ser um grande problema se não estiver previsto. Eu pegando carona, né? Eu acho que é muito interessante que, assim, Vanusa, o que acontece? Na maioria das vezes, né, os acordos de sócio, a gente vê que ele é um documento que ele é muito debatido no momento de ser feito e ele é deixado numa gaveta, né? E ele fica lá longos anos na gaveta. Em algum momento, seja por conta de uma divergência entre os sócios, seja no momento de uma sucessão de um sócio, falecimento, puxa lá da gaveta. A gente puxa, né? E aí a gente tem uma solução pré-prevista para que aquele problema seja resolvido. Que é muito diferente de você pegar e você ter um problema, você olhar para um contrato social, que via de regra foi um contador que fez, e nada contra os contadores, mas a grande maioria dos contadores faz um contrato social que é para passar na junta comercial e não para resolver o problema do cliente, o que vai ser um problema jurídico no futuro, né? Então, cada um dentro do seu campo, com todo o respeito ao trabalho que os contadores fazem, que é de fazer o contrato social. Mas o segundo passo deveria ser: procura o advogado para fazer a primeira alteração do contrato social, que vai regular o relacionamento dos sócios. Mas e normalmente quem faz a alteração do contrato vai social ser o contador novamente. Vai ser, exatamente. Mas assim, quando a gente olha para o judiciário, né, e a gente fala de resolver conflito societário, você entra num campo caótico. Tá? E eu digo caótico com todo respeito, né? Não é, mas assim, existe muita lacuna na legislação no que diz respeito ao relacionamento societário. Então, assim, a gente trabalha com muita interpretação, muita análise do caso concreto, questões de ponto de vista muito subjetivo do judiciário. Isso é ou Brasil do juiz. Ou isso acontece em muitos lugares? Falando de Brasil, né? E muitas questões que a gente consegue tirar anos, e literalmente eu falo anos, de um processo, por simplesmente haver uma previsão num acordo de sócios. Então vamos falar liquidação de cota em caso de falecimento. Né? A gente pode fazer uma previsão de qual é o formato, a forma de pagamento, o prazo de pagamento, tudo mais. Isso dentro de um acordo de sócios. Ou até um seguro. Né? Foi algo que a gente aplicou, algo que a gente aplicou no caso concreto aqui do IJO Fisioterapia, né? A gente tendo essa previsão clara dentro de um acordo de sócio, você pode levar eventualmente ao debate, porque no Brasil todo mundo pode debater o que quiser na justiça, né? Só que assim, com uma chance de que isso seja resolvido de uma forma muito rápida. Por quê? Porque os sócios deram a solução que eles pretendem para aquela situação. Então não cabe ao judiciário procurar essa solução. Então isso agiliza muito o processo e muitas vezes, quando que isso vai ser utilizado? No caso de falecimento de um dos sócios. Ou né? também pode ser quando troca o cônjuge, né? Eventualmente sim, se o cônjuge tiver, né, dependendo do regime de casamento, de comunhão de bens, né, tudo mais, sim, o cônjuge pode ser atingido, né, ou pode atingir as cotas da empresa. Inclusive, esse é o tipo de previsão que a gente faz hoje, né, bastante, principalmente quando o sócio ele é casado, a gente traz a esposa para dentro desse acordo de sócio para que essas regras também se apliquem. Esse é um cuidado que a gente tem que ter, né, que é depender do regime de comunhão ou de quando houve o casamento, né,
né? Se foi posterior se foi anterior, desculpe, à constituição da empresa, né? A esposa, ela passa a ter direito sobre uma parcela dessas cotas, né? Então, é muito importante. Só que, assim, essa facilidade que um acordo de sócio, por exemplo, nos dá, é a mesma que um bom documento com um prestador de serviço nos dá. Né, da gente conseguir delimitar de uma forma clara o que vai ser objeto de discussão. Cláudio, mas você pode sempre discutir tudo, inclusive a desconstituição desse documento? Pode. A gente está, né, no Brasil, que nos permite uma discussão ampla de praticamente tudo dentro do judiciário. Só que, assim, quando você tem um documento bem construído, dentro daquilo que a lei prevê, né, se amparado, né, de fato, numa negociação, né, de sócios, ou com o prestador de serviço, isso é até legal falar, no caso aqui do Hélio, né? Todas as contratações de prestadores de serviço são precedidas de uma entrevista que é conduzida por um advogado, né, juntamente com o Hélio e com o prestador de serviço, aonde a gente discute de uma forma muito clara o que vai constar no contrato, quais são as regras, como vai funcionar essa prestação de serviço. Isso é objeto de uma gravação, né? Um documento que a gravação não deixa de ser um documento que, mas eu fui forçado a assinar. Não, tá aqui. Mas ninguém nem me disse que eu estava assinando. Não, tá aqui uma discussão, tá aqui foi tirado todas as dúvidas, foi pedido para que, inclusive, você levasse para o teu advogado para tirar qualquer dúvida que você tinha. Então, assim, a gente hoje toma um cuidado, desde a relação entre sócios até a relação com o prestador de serviço, que tem nos garantido, assim, uma efetividade das soluções que a gente tem apresentado para os clientes, que é muito legal, é muito bacana. Muito fora, inclusive, de uma curva normal de sucesso, sabe? E a gente está quase encerrando, mas eu queria saber, assim, os teus prestadores de serviço, eles se sentem também seguros por perceber que você está tentando fazer o máximo certo e também se protegendo daquilo que possa vir? Eu posso falar dos meus ou você quer que eu fale do mercado? Não, dos meus? Eu acho que num primeiro momento, de uma contratação, onde você está entrando numa instituição, vou falar grande, né? Nossa, todo mundo quer entrar. O cara não quer nem ler o que está lá, porque ele quer estar lá dentro. Então, assim, a euforia, a empolgação, ele vai entrar para um treinamento, esse treinamento ele tá com a cabeça ali pensando em tudo que ele tem que fazer, e o contrato acaba ficando de lado. Então eu falo assim, não, peraí, volta para cá, você tem que entender as suas obrigações. Então, são várias situações onde a gente investe nesse novo prestador, nesse novo colega que está entrando para atender os nossos pacientes, só que hoje, entre ele entrar na clínica e botar a mão no primeiro paciente, a gente está falando de quase 4 meses. 4 meses em que gera custo, gera um monte de gastos, e esse cara não me deu retorno nenhum. Agora estou falando de negócio. É formação, formação dentro da nossa metodologia. E já existe uma solução prevista, que a gente já está discutindo com o Bega, enfim. Se eu trago esse cara e vou investir, vou chutar um número, enfim, né, 100 mil reais nele para a formação dele, e ele fala, agora eu não quero mais. É mais um motivo para a gente puxar aquele papel e falar assim, peraí, você quis entrar? Então tá bom, vamos discutir mais coisas. E as pessoas falam assim, peraí, o negócio aqui é sério? Não é igual a clínica da esquina que eu ia lá, atendia, não tinha recibo, não tinha nota, não tinha nada, nem prontuário, às vezes tem, né? E é festa da uva, né? Mas não, é tudo documentado. Então, essa segurança de documentar tudo, então, a partir do momento que você entra na clínica, eu sei aonde você se formou, eu tenho o teu registro de conselho, se o teu conselho está pago, se não está, porque a qualquer momento pode vir uma fiscalização. Fala assim, eu quero o seu registro, cadê? Não tenho, quem é o corresponsável? Sou eu. Então, a gente deixa tudo bonitinho, e eles já estão, quando os filhos entram, os mais velhos já falam que é assim. Então, já virou cultural. Já se tornou cultural, então ele já sabe que ele vai ter que fazer tudo isso, passar por todos esses trâmites. O próprio prestador já fala com o nosso BPO financeiro. Então, tá aqui minha nota fiscal do mês, meus atendimentos, meu relatório, enfim, já programa o pagamento. Então, a gente criou uma timeline gigantesca. Muito clara, né? Muito clara. Então, não gera dúvida. E se tiver dúvida, a porta está aberta, você discute, não tem problema. Então, estruturar um negócio gasta tempo. Muito tempo e horas de sono e cabelo branco, né? Mas garante um sono bem tranquilo. E esse profissionalismo eu acho que reflete também, né, Hélio, muito na entrega que esse profissional dá depois, né? Porque assim, a hora que ele entra numa estrutura, que ele vê que existe um
um processo de começo, meio e fim estruturado, é documento, é reunião, são as avaliações que vocês fazem dos profissionais, os cursos que vocês dão para esses profissionais, porque esses 4 meses, né, não são 4 meses só de acompanhamento, a pessoa está sentadinha num banco, não, são cursos, é imersão que Todo é feita. uma aula de 50 minutos. Exatamente, né, então tanto o Hélio quanto o Cleiton, né, tem essa carga de professores, né, e são professorais dentro do negócio deles, é muito bacana isso. Então, assim, como que você protege tudo isso, esse ativo? Né? Porque existe o lado que esse profissionalismo traz essa imagem para quem está entrando, mas existe um motivo que não é só vender esse profissionalismo para aquela pessoa, mas também assim, como ele trouxe, essa pessoa amanhã ela pega e fala, tô saindo, e não é só sair, ela sai e vai para um concorrente. E ela vai para um concorrente levando todo aquele aprendizado com um ticket alto, né, de valor. Por quê? Porque não, eu passei 1 ano, passei 2 anos na melhor clínica do Paraná. Onde a gente aprendeu desde a reabilitação da pessoa que fez uma cirurgia até do jogador de futebol da seleção brasileira. Então, assim, qual é o diferencial desse profissional no mercado? Então, a gente tem que proteger, porque essa expertise, esse know-how, eles são ativos muito valiosos hoje por uma empresa como o Ijo Fisioterapia, né? Então, isso, o número é muito difícil. É muito difícil. Então, a criação de alguns mecanismos que, quando a pessoa chega, é explicado de uma forma muito clara. Você não está chegando aqui na clínica, né, e com todo respeito aos fisioterapeutas, mas não é uma clínica de esquina, né? Você está chegando numa clínica que é referência no mercado nacional. Então, assim, para você ter esse acesso, sim, você vai precisar ter muita formalidade documental, porque tudo isso vai ser, assim como a gente vai te entregar muita coisa, você vai ter muita obrigação para com a gente. Né? Então, assim, isso está devidamente documentado, registrado, de uma forma clara, de uma forma que a gente possa, em caso de uma necessidade que a gente nunca espera que aconteça, mas se necessário for, a gente judicializar para evitar que esse know-how, que essa expertise, ela se perca, né? Se perca no sentido de vai embora com esse profissional que vai eventualmente virar um concorrente, é algo que é muito importante. Eu só queria fazer mais um pequeno adendo para a gente fechar. Todo mundo que foi embora da clínica, a gente ajuda. Com certeza. Maravilha. A gente ajuda. Então, assim, a primeira que foi embora foi a Estê. Ela devia ter 1,12 m assim de altura. A Estezinha. Ela chegou e falou assim pra mim, eu orientei ela na faculdade, enfim, trouxe ela. Eu cansei, eu acho que eu quero ser mãe, enfim. Então eu falei, bora, vamos resolver isso aí. Eu queria montar uma clínica pequenininha perto de casa, tal. Eu lembro claramente do dia que o Cleiton, a gente tinha um computador num totem, assim, ele abriu um site e falou assim, escolhe o que você quer, filho. Como assim escolhe? A gente vai mobiliar a tua clínica. Nossa. Compra os teus equipamentos. Não, compra os teus equipamentos. Ela comprou, tocou a clínica um tempo, veio ser mãe, e aí passou um tempo, ela falou assim, puta, eu não quero mais isso, acho que eu vou trabalhar com outra coisa e tal. Ela voltou na clínica e falou assim, você quer os equipamentos de volta? Eu não tô mais usando. Cara, isso não tem preço em lugar nenhum. Outros profissionais que saíram, eu vou montar uma clínica, como é que eu faço com o contador? Vem aqui que eu te ajudo. Então, assim, o sistema, né? O sistema é um clássico, né? Isso é um clássico nosso. Mas quem sai, não sai brigado. Cara, desligar alguém, eu choro. É difícil demais desligar. Assim, eu fico ali me segurando, mas eu passo uma semana mal. Porque aquelas pessoas a gente traz para tão perto da gente que muitas vezes elas dormem na minha casa. Então é uma relação que extrapola um pouco a clínica. Então, essa relação eu preciso melhorar, eu sei disso. Eu preciso ser mais profissional. Mas é um jeito Ijo de como a fisioterapia tem que ser. Então, é o nosso jeito. E isso, assim, vai ser difícil de replicar. Você pode trabalhar com a gente, pode ir embora. Mas vai ser a Vanusa. Sim. Não vai ser o Hélio, não vai ser o Cleiton, não vai ser o Ijo. Mas você pode inspirar pessoas, né? E eu acho que esse é o caminho de quem está começando a ficar velho. Estamos começando a ficar velho, a gente inspira pessoas. E o Cleiton, ele já, enfim, tem muito tempo de formado, né? Ele é fisiossauro, né? Ele é fisiossauro. E eu escutei, assim, do nada, ele, assim, anota tudo, as coisas dele e tal. Ele é muito organizado, assim. Meu oposto, ele fala assim, onde é que guarda o copo? Onde aponta o nariz? Ele sempre fala isso pra mim. E eu escutei um tempo atrás, assim, cara, eu vou reabilitar o meu 1000º joelho cirúrgico.
Eu falei, cara, tá bom. Fiquei quieto na minha, mandei fazer uma placa, milésimo joelho, e o pior é que quando chegou ao milésimo joelho, era uma cirurgia bilateral. Então era 1000 e 1001. Eu falei, cara, quem tem a oportunidade de trabalhar com um cara desse todo dia? Maravilha, né? Então, eu sou muito abençoado, né? Que coisa boa. E legal é reconhecer e ter a gratidão, né? Gente, eu ficaria aqui conversando mais um tempão, mas a gente precisa encerrar. Temos tempo, né? Mas a gente volta, né? Com certeza vamos voltar em breve, com mais, e sempre trazendo um convidado que venha agregar, né? Não para a gente só falar de direito, mas também para contar um pouco do seu negócio, histórias, né? Da sua área e muito da história, né? Que eu acho que sempre que a gente tem a oportunidade de escutar a história de um empresário, de um empreendedor, a gente aprende muito, né? E não só pela fofoca de querer conhecer qual foi, da onde ele saiu e onde ele chegou, mas também muito para que a gente veja o que a gente pode fazer e melhorar dentro do nosso negócio para ter o mesmo sucesso que eles têm. Que bacana, hein, gente? Olha, muito obrigada, Hélio, muito obrigada. Foi uma aula, né? Uma aula de vida, inclusive, porque a história dele é muito bonita, muito né? Bacana. Muito bacana. Obrigada, Cláudio, por ser meu colega aqui, meu companheiro de mesa. E para vocês, muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui. E lembrem sempre de deixar uma sugestão para os próximos assuntos que a gente gosta de sugestão, né, Cláudio? Com certeza. E comenta se gostou, por favor, porque a gente vai estar sempre buscando melhorar esse nosso podcast que esperamos que continue por muito tempo. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Hélio. Até mais. Até mais.